Bom dia, vamos dar início a mais uma meditação da palavra no Evangelho de Jesus Cristo. Hoje o nosso estudo vai ser no livro de Romanos. E vamos começar no livro 1, no capítulo 1, a partir do versículo 18. Vamos entender um pouco o que é a ira de Deus. Vemos muito povo falar sobre a ira de Deus, mas muito não entende. Vamos procurar entender, compreender segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus. O versículo 18 começa dizendo assim: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem imortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Nós lemos até o 23 e vamos ler da continuidade 24. Então, vamos meditar um pouco nesses 5 versículos. A ira de Deus é revelada contra toda impiedade e justiça dos homens que suprimem a verdade e a injustiça. Todos nós que conhecemos a palavra de Deus, a verdade, a justiça de Deus, e não a praticamos, procuramos viver de uma forma que nos é adequada, de uma forma que nos deixa feliz, nos deixa tranquilo, sabendo que o que nós estamos fazendo ou falando é contra a palavra de Deus, estamos cometendo injustiças. Nós gostamos de suprimir a verdade. Gostamos de agir segundo o nosso entendimento, segundo a lógica. Quando nós estamos agindo assim, nós estamos nos colocando na qualidade de inimigos de Deus, adversário de Deus. A ira dele vem sobre nós. Mas não como nós estamos pensando que a ira dele vai vir agora derrubando, destruindo tudo, como se imagina que a ira de Deus é como a manifestação do Apocalipse. A ira de Deus, as pessoas enfrentam ela diariamente, nós a enfrentamos diariamente, constantemente. De que maneira? Primeiro que a palavra de Deus nos mostra que tudo que nós sabemos a respeito do Senhor está claro aos nossos olhos. Não tem como nós dizermos que não conhecemos o poder de Deus. Qualquer cristão tem conhecimento através da Bíblia do poder de Deus, tanto que Deus operou desde o início. Quem não conhece a Bíblia, conhece a Deus, basta nós olharmos como é fantástico a criação do mundo, a manutenção do mundo, a história que se dizem, que querem ficar tentando cessar, se tornaram-se loucos, é quando tenta justificar a criação
do mundo através de uma explosão. Fala que o Big Bang, essa explosão, é uma coisa tão ilógica, surreal, que não, é difícil alcançar e entender como pessoas aceitam. Pessoas que se dizem cultas aceitam essa teoria. Seria a mesma coisa que eu colocar esse telefone no meio de uma fogueira, sei lá, talvez no micro-ondas, em algum lugar, e ele explodisse. E dessa explosão, todos aqueles pedaços que acabou, derreteu, fez tudo, eles se transformassem em um abajur lindo, qualquer uma outra coisa perfeita. É impossível uma explosão, o resultado dessa explosão é muito perfeito nas mãos. É impossível, através de uma explosão, nós termos vida animal, vegetal. É impossível termos a separação ali, as águas salgadas, águas doces. O ser humano. Então é totalmente ilógica essa explicação. É quando nós estamos tentando negar a Deus. Isso é uma negativa, é uma afronta, porque não tem como nós não vermos Deus o tempo todo. Quando nós olhamos as chuvas nuvens em cima, que vem a chuva no momento certo, no tempo certo, nós não temos como explicar como esse mundo se mantém até hoje, essa engrenagem, para ela estar funcionando, tem que ter alguma coisa para ela funcionar, mantém. Nós não temos como explicar porque o sol está ali, a lua está ali, as estrelas, e tudo se mantém. Não temos como negar a existência de Deus, a criação de Deus. Agora, quando nós tentamos fazer isto, fundamentamos em teorias absurdas e loucas, estamos negando a Deus. E essa negativa nos traz a ira de Deus. Por meio das coisas criadas de forma tal que os homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não trataram com Deus, nem lhe renderam graça, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, corações insensatos, obscureceu-se, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagem feita segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaro, quadrúpede e répteis. Tem uma série de países, como na Índia e vários outros, que eles adoram, animais adoram. Na Índia, por exemplo, boi, a vaca, então, considerado um deus. No meio da rua é um deus. E outras, várias culturas adoram animais. Mesmo no nosso meio se fazem imagens absurdas, dizendo-se Deus, como se um objeto inanimado construído por nós, por mãos humanas, pudesse ter algum poder, fazer alguma coisa. Nós não adoramos direto a Deus, nós adoramos uma imagem, alguma coisa, fazemos aquilo que Deus disse para nós não fazermos. Nós estamos indo direto contra Deus. Qual é o resultado disso? Qual é o resultado da ira de Deus em nossas vidas quando nós estamos fazendo assim? Versículo 24. Por isso Deus nos entregou a impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação do seu corpo entre si. Como é que a ira de Deus se manifesta? Uma delas hoje é essa banalização, essa vulgaridade. Hoje sexo é uma coisa tão vulgar, tão comum. Nós vivemos hoje numa sociedade onde é normal crianças terem relações sexuais a partir de 12, 13 anos. É isso mesmo. Nós vivemos numa sociedade hipócrita que acusamos outros povos, mas nós concordamos com as nossas crianças, com os nossos filhos, que eles têm relações entre jovens da nossa idade. Nós concordamos que solteiros e solteiras saiam, tenham relações sexuais. Nós concordamos que até mesmo casais, marido trai esposa, esposa trai marido.
Nós concordamos com existem casos especializados hoje, vários clubes especializados no tal de swings, onde maridos levam as esposas, esposa leva o marido para ter relação com outros casais, com outras pessoas. Isso é degradação. O que Deus permite que isso vai exatamente para você uma condução definitiva para a morte eterna, para o sofrimento eterno, para acabar. Aí se manifesta a ira quando vocês acham que isso é bênção. Muitos acreditam que isso é bênção, que isso é graça, que isso é virtude de Deus, que isso é liberdade de Deus, que Deus está concordando. Não, eles não perceberam que Deus já entregou eles a degradação para ir para a morte eterna. Mas trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram servir as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. As pessoas hoje amam as coisas, já adoram. Hoje vemos, toda hora se levanta ídolos por aí, são cantores, artistas, pessoas, pregadores, pastores, padres, todo tipo de pessoas são adorados, mas ninguém sabe adorar a Deus. Amar, adorar a Deus em toda forma. Não. Adoram pessoas, adoram objetos. Nós vivemos em uma sociedade onde que se ama objeto, as coisas, e usa as pessoas. Você não deveria ser o contrário. Muito bem, são tudo superficial. O nosso Deus não passa de uma figura abstrata. É como a lenda que é ensinada. Hoje isso é proibido em órgãos, em escolas, em alguns lugares é proibido ler a Bíblia. É proibido pregar o Evangelho. É uma liberdade religiosa que proíbe a palavra de Deus. As pessoas adoram tudo, só não adoram a Deus. Estão entregues, já estão recebendo o castigo e não têm consciência disso. Por causa disso, versículo 26 de Romanos 1, nós começamos no 18. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas, até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Homossexualismo. Existe coisa mais vergonhosa do que nós vemos as mulheres mantendo relações entre si. Hoje é normal, é natural. É defendido por essa sociedade. Eu estou falando da palavra de Deus, eu estou falando do que está escrito aqui. Quando acham que estão fazendo o que é correto, quem está apoiando está sofrendo já a ira de Deus. Não tem conhecimento que estão recebendo a ira de Deus. E esses que estão recebendo a ira, como está aqui na palavra de Deus, estão sendo encaminhados para a morte eterna. Por esse motivo, por ter um coração duro, por não adorar a Deus, por não respeitar, não saber, não querer saber quem é Deus, Deus nos entregou esse tipo de paixão. Não somente as mulheres, até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outra contrária à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixões uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Hoje nós vivemos onde que estão querendo fazer crer que as crianças já podem escolher seu sexo. Deus já entregou. Isso aí é a ira de Deus. Não pense que você vai ver a ira de Deus descendo, matando, explodindo, acabando todo mundo. Não. Deus está entregando esses rebeldes às suas paixões loucas.
para serem destruídos. A destruição é eles mesmos que estão caminhando. Eles estão caminhando os próprios passos. Para qual? Para o túmulo. Deus permitiu, conhecendo exatamente a natureza, o coração duro, obstinado deles, Deus os entregou. Esta é a ira de Deus. Nós gostamos muito de falar, não, porque as pessoas estão fazendo isso e aquilo, Deus não está punindo, não está entregando. Nós não temos entendendo que eles já são entregues, já foram entregues. Todos nós, quando estamos cometendo esse tipo de ato, esse tipo de impureza, já fomos entregues. É a ira de Deus. Ah, pastor, Deus ama a todos. Mas já falamos sobre isso. Deus ama quem obedece, quem vive, quem pratica o seu evangelho, quem guarda os seus preceitos. É esse Deus. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Deus permitiu, a autorização de Deus. Quando nós não conhecemos Ele como nosso Deus, como nosso Senhor, não entendemos que Ele é o Criador de tudo, que Ele é o Criador, nós somos somente criaturas. Quando nós não permitimos que Ele seja o comandante das nossas vidas, nos entregamos a todo tipo de erro, de pecado, é a ira de Deus. Aqui nós estamos citando algum deles, mas quando alguém se torna um bandido, um assaltante, entrega a ira de Deus. Quando alguém se torna um traficante de drogas, as pessoas muito podem até admirar, falar, não, ele é bem sucedido financeiramente, o que quer dizer, não entendendo que está entregue à ira de Deus, que ele já está caminhando para a morte. Isso são várias áreas. Os homicidas, ladrões. É a palavra de Deus. Eu estou falando da palavra de Deus porque eu não tenho opinião própria. Eu não falo de mim, eu falo do reino, eu sou representante do reino. Eu falo daquilo que eu conheço. Esta é a ira de Deus. Nós não temos que estar pedindo, quando vemos as pessoas em erros, quando vemos as pessoas na falha, nos pecados, não podemos estar pedindo a não caber a ira de Deus. A ira de Deus já está na vida delas. Vemos pessoas hoje, nós vivemos uma sociedade que defende o erro, defende o pecado, defende a imoralidade. Estes estão experimentando a ira de Deus. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de invejas, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais. São quando nós estamos observando as pessoas agirem com falta de respeito à palavra de Deus. Está enfrentando a ira de Deus. Quando você enfrenta, vai a um templo que se diz evangelho, se diz cristão, e nós vemos pregações absurdas, mentirosas, enganadoras, quando nós vemos a mercantilização, a comercialização, quando nós vemos a extorsão.
E não entendemos, não, só pode ser bênção de Deus porque só está crescendo. Aquele pregador, aquele pastor, aquela autoridade eclesiástica, ela só está crescendo. Ela está crescendo no caminho da morte. Ela já foi entregue à destruição. A ira de Deus está sobre a vida dele. Por isso Deus o entregou, que ele faça o que ele quiser. Porque já era. É essa que é a realidade. Deus não vai acabar. Não, Deus vai matar ali aquele pregador, aquele outro. Deus vai explodir aquele templo ou aquele outro templo porque não estão adorando a Deus certo, não estão fazendo isso, estão extorquindo, estão roubando, estão mentindo, enganando o povo. Deus não vai fazer nada disso não. Ao contrário, é a ira de Deus. E Deus conduz para lá. Essas pessoas que estão nesse lugar são também que estão recebendo a ira de Deus. Porque estão buscando engano, estão buscando facilidade, estão criando para si as facilidades. Deus não vai acabar, tem que explodir a uma igreja evangélica, ou igreja católica, ou centro espírita, ou macumba, ou sei lá o que é. Deus não vai fazer nada. Se estamos em erro, nós estamos recebendo a ira de Deus. Quando estamos fazendo, nos aprofundando no erro, estamos recebendo a ira de Deus. São insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-la, mas também aprovam aqueles que as praticam. As pessoas estão no erro, persistem no erro, gostam do erro, apoiam. É incrível. Hoje nós temos apoio às drogas. Apoio às drogas, sim. Uma sociedade onde se permite. Hoje tem a marcha pela maconha, tem a marcha pela vadia, mas uma série de outras. A sociedade apoia, não somente fazem como apoia os que fazem. A concordância. Todos que estão assim apoiando estão recebendo a ira de Deus. Gente, vamos abrir os olhos, vamos acordar, saber que todas as vezes que nós estamos nos induzindo, permitindo ao erro, à desobediência, sabendo quem é Deus, nós estamos recebendo da ira de Deus, estamos caminhando para a morte. Nós vamos receber a morte. É a ira de Deus que está na nossa vida. É assim que a ira de Deus se manifesta. Não se essa situação distrata, deixar que fosse apocalipse, é estrela caindo, no mundo abrindo, pessoas morrendo, destruindo. Isso não é a ira de Deus. A ira de Deus é isso que nós experimentamos diariamente. Apocalipse é um fato que nós, no outro momento, não falaremos sobre ele. Mas a ira de Deus está sendo manifestada hoje. Vai continuar se manifestando a todos os filhos do pecado, da desobediência, do engano, da mentira. Deus entregou a impureza sexual, a desobediência. Os filhos desobedecem o pai. Hoje existem pais que aprovam isso. Os pais concordam. Filhos falam com arrogância com os pais. Hoje os pais já não têm direito de punir, de corrigir seus filhos. A ira de Deus. A degradação. A Bíblia fala sobre todas as coisas. Tornaram-se cheios de toda sorte de justiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidade, engano,
malícia, são bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais. Pois os filhos desobedecem, questionam, enfrentam os pais. O que é o pior? Nós ouvimos que hoje os pais estão concordando. Eu ouço coisas absurdas. Pessoas vindo dizer, falando, meu filho, a minha filha, com 10, com 9, com 11 anos, com 12, 13, ele enfrenta, não quer, quando eu falo, me ameaça. Principalmente eu ouço isso das mães. Não existe mais respeito, não existe obediência. E quem mais me perdoe falar, mas os pais são os principais responsáveis. Os pais são os culpados. Apoiam. Porque criaram um tal de um amor paralelo. Esse amor paralelo, o amor legítimo, o amor de Deus. Agora o amor que dizem que é amor, mas que é o amor conivente com ele, conivente com o pecado, tolerante. Isso não é amor, não. Isso é amor do diabo. Isso é do diabo, não é amor. Deus é amor, mas ele corrige o filho que ama. Quando nós somos entregues, essa entrega, Deus é a ira de Deus. Casamentos destruídos este ano superou. Estava olhando essa estatística, uma coisa absurda. Estou falando principalmente no meio que se diz evangelho. É a ira de Deus. Marido não respeita a esposa, esposa não respeita marido. Ninguém respeita mais as autoridades. As autoridades são não somente criticadas, mas acusadas, desrespeitadas. Tudo isso aqui. Exatamente isso. Lê mais uma vez, então. Além do mais visto, lê no versículo 28. Além do mais visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou uma disposição mental reprovável para praticar o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de invejas, homicídio, rivalidade, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem os pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheça o justo decreto de Deus de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticar, mas também aprovam aqueles que a praticam. Estão recebendo a ira de Deus. E a tendência é só aumentar. O que você acha que pensa que é tolerância de Deus, na verdade, é o caminho largo que está conduzindo à morte eterna, ao sofrimento. Acorda! Então você vai perecer para todo sempre. Era isso que eu tinha falado. A ira de Deus. Muitos estão se enfrentando e não tem conhecimento que estão na ira. Muitos estão no fogo e não sabem que estão no fogo. Leia a palavra de Deus, pratique. Respeite a Deus. Creia no Evangelho, creia na palavra. Salve-se. Ainda é tempo. Deus abençoe. Um bom dia.